Pessoal, então hoje eu vou falar para vocês sobre difração de raio-x, tá? Então, primeira coisa, vamos dar uma relembrada no espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético, ele começa, né, nas ondas de rádio e vai até raio gama. Por aqui está o visível, né? A região do espectro eletromagnético, o nosso olho é sensível, que é mais ou menos de uns 750 até uns 390 nanômetros, tá? Então, esse espectro é extremamente vasto, mas o nosso olho só é sensível aqui. Tá? Depois tem o ultravioleta e aqui tem os raios-x, que é o foco que eu quero falar para vocês hoje. Então, o que é onda eletromagnética? Onda eletromagnética é uma onda no qual está envolvida a oscilação entre campo elétrico e campo magnético. Tá? Se eu pegasse uma carga, se eu conseguir pegar um elétron e chacoalhar esse elétron, tá? Esse elétron está sofrendo uma variação de velocidade. Toda vez que uma carga sofre variação de velocidade, essa carga emite essa tal onda eletromagnética. Eu sou um emissor de onda eletromagnética. Eu tenho carga e eu estou a temperatura acima de 0 Kelvin. Eu estou chacoalhando. Então as cargas que estão no meu corpo, elas chacoalham e eu estou emitindo onda eletromagnética na região do visível. Então tem uma época que todo mundo começou a estudar essas coisas. E isso aí se iniciou juntamente com o estudo de raios catódicos, principalmente do trabalho feito pelo William Crookes. Então o William Crookes ele começou a estudar descargas em gases e observou que esse feixe aqui sofria ação de campo elétrico e campo magnético. Mas naquela época ninguém sabia o que era elétron, as pessoas não conheciam isso ainda. Então aqui tem um tubo em que o Crookes usava, que é um tubo de Crookes. E aqui, isso aqui era a fonte de alta tensão que ele utilizava para excitar esse tubo. Então ele aplicava uma diferença de potencial aqui altíssima. Elétrons, hoje a gente sabe, eram acelerados e eles colidiam com essa cruz. Quando eles colidiam com essa cruz, aqui, tinha uma enorme variação de velocidade. Então aqui tinha uma emissão de onda eletromagnética muito grande. O elétron estava com uma velocidade altíssima e essa velocidade ia para zero. Então aqui é que acontecia as emissões dos tais raios-x. Mas o Crookes não se tocou com isso. Uma questão de época, tinha muita coisa, estava se fazendo muita coisa, isso aí passou desapercebido. O cara que percebeu isso foi o Röntgen, tá? O Röntgen fez esse experimento aqui e observou esse negócio aqui, ó. Aqui está a fonte de alta tensão do Röntgen, aqui está o tubo dele, tubo de raio catódico, um tubo igual a esse. E quando ele ligava essa fonte de alta tensão, tinha um material aqui que começava a emitir luz. Era uma substância, tá certo, de cianeto de bário. Então estava vindo uma tal onda eletromagnética nessa direção aqui, e esse material começava a emitir luz. O que foi que o Röntgen fez? Ele cobriu isso com um pano preto. Porque ele pensava que isso aqui era alguma coisa na região do visível que estava excitando isso. Quando ele cobriu e olhou lá, ele ainda conseguia ver aquele negócio emitir luz. Aí ele disse, não, peraí, está passando através do pano, eu vou pegar uma plaquinha fina de chumbo. E aí ele colocou uma plaquinha bem fina, ainda conseguia ver uma pequena fluorescência. Colocou uma plaquinha mais grossa, aí bloqueou a fluorescência. Isso aí aconteceu em novembro de 1895. A partir dessa observação, né, ele chamou esse raio que excitava o cianeto de bário de raio-x, porque ele não entendia isso. Mas ele tinha noção que era um raio muito energético. E aí, tá certo, as pessoas não entendiam isso nessa época, claramente, mas se começou a se fazer vários experimentos. Um dos experimentos que o Röntgen fez foi jogar essa onda eletromagnética, esses raios-x, em cima de placas de fotográficas. E elas impressionavam essa placa fotográfica. E aí surgiam as ideias. O que foi que ele fez? Chamou a esposa dele, mandou ela colocar a mão em cima e jogou o raio-x com esse tubo aqui. Depois revelou a placa e viu lá os ossos da mão dela, aqui a aliança. Então já começou a se pensar em aplicações dessas coisas. Tá? Então
Assim que foi descoberto o raio-x, ninguém entendia direito a física da coisa, mas todo mundo já estava pensando em inúmeras aplicações. Então isso aqui, pessoal, olha, é um cara fazendo uma radiografia de uma pessoa. Então aqui está o tubo de raio-x e ele deve estar olhando o pulmão da pessoa, o médico aqui olhando, está pegando uma carga brutal de raio-x, né? E aqui devia ter um material fosforescente. Então ele estava analisando e as pessoas começaram a usar isso. Né? Ninguém sabia também quanto perigoso isso era, porque a paciente ia tomar poucas doses, mas o médico era todo dia. E aqui é uma outra máquina também que foi mais ou menos desenvolvida nessa época, que era uma máquina para tirar um raio-x do pé da pessoa e aí emitir inclusive um certificado. Via lá se o pé dos caras estava em boas condições, não sei o que, e até recomendava um tipo de sapato, né? Então todo mundo já começou a ter essa aplicação, né, na área médica dos tais raios-x. Mas se esse raio é uma onda eletromagnética, ele tem que refratar, difratar e interferir. É igual micro-onda, é igual luz visível. Esses experimentos teriam que ser feitos para mostrar que realmente era uma onda eletromagnética. Nós já fizemos um experimento com luz. Nós jogamos um feixe de luz branca em cima de uma grade e observamos o espectro. Isso aqui é difração. Isso aqui é uma grade que tem lá 600 linhas por milímetro. Por quê? Porque o comprimento de onda da luz visível, do verde, é 500 nanômetros. Então é fácil você fazer essas linhas para observar o fenômeno de difração. Tá? Essas linhas não precisam ser tão próximas. Só tem que o comprimento de onda de raio-x é 0,1 nanômetro. E aí não dava para se fazer isso, tá? É muito difícil. Hoje já se tem tecnologia para fazer essas coisas, mas era muito difícil naquela época, tá? Então não dava para fazer isso, tá? Então, o pessoal queria estudar, por exemplo, a difração, que é o que eu vou falar para vocês. O pessoal queria estudar esse raio-x e precisava ver ou a refração, ou a difração, ou a interferência, para poder concluir que isso poderia ser uma onda realmente, né? Foi montado esse aparato aqui. Quem fez isso foi o von Laue. Aqui é um tubo de raio-x, aqui é uma fenda, que é para definir a direção de entrada dos raios-x, e aqui teria a nossa grade. Só tem que não dá para fazer mecanicamente uma grade. E aí eles pensaram em usar um cristal cúbico, e aonde os raios-x iam difratar nos átomos do cristal. Se o cristal for cúbico, isso aí dá para calcular. Se você usa o número de Avogadro, tá? O número de Avogadro, massa molar e a densidade, você consegue calcular esse D. E aí você vai na equação da difração, você sabe isso, sabe o ângulo de difração, você consegue calcular o comprimento de onda. Tá legal? Então foi isso que foi feito nessa época, tá? Vamos dar uma olhada aqui no nosso experimento aqui, só para a gente entender, depois eu já mostro para vocês o aparelho. Então aqui é um filamento que por efeito termoiônico vai emitir elétrons. Você aplicar uma diferença de potencial muito grande entre esse filamento e esse eletrodo. Aqui tem uma fonte da ordem de 50 kV. Então esses elétrons eram acelerados numa velocidade brutal e colidiam com esse bloco aqui de cobre, por exemplo, de molibdênio, e emitiam raio-x em todas as direções. Por quê? Porque aqui os elétrons sofriam uma mudança de velocidade drástica. Eles estavam muito acelerados e iam para zero de velocidade, né? Então saía raio-x em todas as direções, você pegava aqui, passava por uma fenda e jogava na nossa grade de difração, que agora os caras começaram a usar um cristal, porque a distância entre os centros espalhadores tinha que ser muito pequena. E aqui a difração ia em cima de um detetor, que é um detetor Gaia, que nós vamos falar futuramente. Então foi isso que eles começaram a fazer. Então agora vamos dar uma olhada aqui na nossa montagem, no nosso experimento, tá? Então aqui tem um tubo de raio-x, que é isso aqui, ó. Isso aqui é um tubo de raio-x, tá? Então aqui sai elétrons, ele colide esses elétrons nesse eletrodo aqui, grandão aqui, parecido com cobre. Daqui para cá existe uma diferença de potencial altíssima. Então esses elétrons saem acelerados, colidem e o raio-x vem aqui na minha direção. Então aqui tem um feixe de raio-x. Aqui na ponta tem uma fenda. Aqui está o meu detetor, um Geiger. E aqui está toda a eletrônica que vai fazer com que esse detetor funcione. E aqui está a minha grade de difração, que é um cristal cúbico de Liph. Então o que eu vou fazer?
esse cristal eu vou inclinar, vai ter um motorzinho aqui que ele vai mexer no ângulo do cristal e no ângulo do detetor e eu vou conseguir tirar o espectro do raio-x. Eu vou coletar o espectro. É a mesma coisa do que eu jogasse um feixe de luz branca numa grade de difração. Consigo ver todos esses comprimentos de onda separados. Então isso aqui é um típico experimento que nós já fizemos, só tem que aqui nós estamos fazendo numa outra faixa de energia, que é nos raios-x. Então é o seguinte, agora, tá? Vamos ligar isso aqui e vamos começar a fazer. Mas tem uma coisa que eu queria falar para vocês, ainda antes da gente fazer o nosso experimento, tá? Quando o pessoal pegou o número de Avogadro, massa atômica e calculou e foi medir o comprimento de onda de raio-x, deu um valor absurdo. Não podia ser aquele número, tá? Dava errado de 2 ordens de magnitude o comprimento de onda, né? E aí o pessoal falava, não, isso aí está errado, não pode ser. Esse raio-x ele tem que ser mais energético, ele não pode estar nessa faixa. E aí, em 1925, o Compton e o Duan fizeram um experimento para verificar a difração de raio-x, mas utilizando uma grade de difração mesmo. E aí eles usaram um truque. A grade de difração, as linhas são assim, são separadas assim. Grande, isso é muito grande. O que eles fizeram? Trabalharam com elas em baixo ângulo, assim, ó. Inclinaram a grade. Agora, se você olha, isso aqui é muito pequeno. Então eles inclinaram a grade em 0,01 radiano. E agora eles sabiam com precisão o espaçamento entre essas linhas. E aí eles mediram, fizeram o experimento da difração com o raio-x e mediram o comprimento de onda agora, de novo. E chegaram a uma conclusão de que o número de Avogadro estava errado na época. Na verdade, não é que ele estivesse errado, é que os químicos calculavam o número de Avogadro a partir de reações químicas, utilizando balanças. Isso não tinha precisão. Então, observem que a descoberta do raio-x, a primeira influência que ele teve forte, já foi na correção do número de Avogadro na época. E agora, tá, nós vamos tirar um espectro de raio-x. O que a gente espera observar no nosso espectro? Olha, aqui tem o filamento, esse filamento está aquecido, tá? Emite elétrons e esses elétrons são acelerados. Nem todos os elétrons saem com a mesma velocidade do filamento, nem todos os elétrons chegam aqui com a mesma velocidade. Existe uma distribuição de velocidades. Então, se você for estudar o espectro desse raio-x, o que você espera observar, o que eu estou esperando observar, é um espectro mais ou menos contínuo, uma coisa largona, nessa faixa de energia, lógico. É mais ou menos igual à emissão de um corpo negro, mas agora olhando na faixa de raio-x. Era isso que todo mundo esperava observar. Tá legal? Então agora vamos fazer a nossa medida aqui, tá? Então eu tenho meu sistema aqui, minha eletrônica já está toda ligada, e isso aqui é controlado por um computador que está aqui, ó. Meu sistema de aquisição de dados está aqui, tá? E eu vou mandar coletar o dado. O que vai acontecer? Esse sistema vai ler o detetor Geiger e vai controlar um motor que vai mexer no ângulo tanto do cristal quanto no detetor e eu vou ver o meu espectro aqui, tá? Então, vamos lá. Então agora já está coletando o raio-x, tá? Então, ó, já tem um ponto aqui, tá? Vamos deixar agora nós vamos ter que esperar. Agora, paciência. Pessoal, então a nossa coleta de dados terminou,
nossos dados estão aqui, e aqui está o nosso sistema de coleta. Observem que tanto o detetor quanto o cristal, né, mudou o ângulo. E agora eu vou mandar um comando aqui que ele vai voltar para a parte inicial para poder sumir isso aqui, tá? Então o motor agora está voltando, tá? Né? E a gente vai dar uma discutida nesse gráfico aqui, tá? Mas aqui apareceram coisas diferentes, né? A gente não estava esperando por esses picos aqui, né? A gente estava pensando numa coisa assim. O que diabos são esses picos, né? Então vamos tentar entender isso. Então é o seguinte, vou baixar aqui esse barulhinho chato, tá? Então é o seguinte, pessoal, tem uns picos ali no meu espectro, tá? E eu estava pensando numa coisa desse tipo, estava pensando num espectro mais ou menos contínuo de raio-x, né? Mas o que apareceu foi uma coisa desse tipo aqui. Tem uma parte contínua, tem elétrons com diferentes velocidades, então eles geram raio-x de diferentes frequências, mais ou menos um contínuo, tudo bem, mas tem esses picos aqui, tá? Então vamos tentar entender o que está por trás disso. Nessa época, esses caras começaram a fazer muitas medidas. E uma das medidas que eles fizeram, como a energia máxima do feixe de raio-x dependia com a tensão, tá? Então eles pegavam, né, passavam uma reta aqui, tá? Né, detectavam, marcavam aqui o lambda mínimo e fizeram um gráfico de lambda mínimo em função de 1 sobre V. Isso aqui dava uma reta. Só tem que isso aí ninguém entendia. Dava uma reta e tinha um coeficiente angular da reta que era constante. Então trocava de material, do tubo de raio-x, isso aí era constante. Ninguém sabia o que negócio é esse. Tá? Só depois, né, com o advento de novas teorias, é que o pessoal começou a entender isso. Tá? Então é o seguinte, eu tenho o filamento aqui do raio-x, esse filamento emite elétrons, existe uma diferença de potencial muito grande entre o filamento e esse eletrodo, os elétrons são acelerados e aqui geram raio-x. A energia que eu estou colocando para acelerar esses elétrons, tá certo? É EV. E eu vou pensar o seguinte, toda essa energia elétrica, ela foi transformada em raio-x. Isso é a melhor situação possível. Então, EV é igual a HF. F é C sobre lambda. E eu posso rearranjar isso e escrever isso aqui, ó. Lambda é HC sobre E, 1 sobre V. Essa expressão é parecida com essa. Quando você coloca HC e E, dá justamente esse número que os caras obtinham. Só tem que naquela época que eles estavam fazendo isso, ninguém conhecia a constante de Planck, ninguém conhecia essas coisas. Mas o número era o mesmo. Isso é uma coisa legal, tá? A outra coisa que a gente tem que tentar entender é o que são essas raias estreitas que estão aqui. Tá? O que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte, você está gerando raio-x de altíssima energia e aqui é um molibdênio, cobre, tem os níveis de energia desse sistema atômico. Então você pode estar provocando uma transição de raio-x nesse cara. Pega um elétron e joga raio-x nesse eletrodo, está vindo direto nele, e você joga um elétron lá para cima. Quando esse elétron vem para cá, ele emite raio-x também, emite onda eletromagnética, né? Parecido com uma transição daquela que você observa uma raia luminosa. Só tem que essa raia agora é de raio-x. E essa emissão aqui dessas raias é que estão ligadas a esses picos aqui. E isso aí, pessoal, foi muito utilizado. Quem usou isso muito foi o Moseley. O Moseley, ele construiu tubos de raio-x com diferentes materiais e estudava essas linhas aqui, aplicando quem? A teoria de Bohr. Então a teoria de Bohr, do modelo atômico, não é uma coisa só para o átomo de hidrogênio. Ela não é tão sólida, mas ela pode descrever qualquer sistema atômico que se comporte como um átomo de hidrogênio. Isto é, o elétron que está fazendo a transição está muito longe do núcleo, que era esse caso aqui. Então Moseley estudou essas linhas K-alfa, K-beta para diferentes elementos e fez a primeira organização significativa dos elementos na tabela periódica. Então, futuramente, eu vou gravar um vídeo sobre os experimentos de Moseley usando o raio-x. Então, pessoal, só para a gente terminar. Então, observe o seguinte, isso aqui é o espectro de difração do raio-x. É a mesma coisa que eu observei com radiação luminosa, só a faixa de energia que é diferente. Então, o que é? Aqui eu tenho um contínuo
de raio-x, que é devido aos elétrons terem velocidades diferentes. E aqui eu tenho aquelas transições atômicas que elas dependem do material que é feito um dos eletrodos. O eletrodo onde o elétron se choca. E esse outro pico aqui é a segunda ordem de difração desse aqui. Só isso. Isso é uma réplica desse cara. Vocês lembram lá, quando nós olhamos a difração do mercúrio, nós vimos a primeira ordem e a segunda ordem. Vimos azul aqui e vimos azul em outro ângulo. Isso aqui é a mesma coisa. Então, com esse experimento, nós estamos comprovando que o raio-x difrata e que ele realmente é uma onda eletromagnética. Então, muito obrigado e até a próxima.